Entrando em sensores, vamos falar do MAP, mais comumente conhecido como MAP, que é Manifold Air Pressure, ou pressão de ar no coletor de admissão. Esse modelo é um sistema chamado General Motors, que eles foram os primeiros a utilizar esse sistema. O MAP, ele é muito simples. O objetivo eletrônico do MAP é transformar o vácuo sentido no coletor de admissão, por isso ele tem uma mangueira ligada do MAP ao coletor de admissão, 3 fios apenas, um positivo, um negativo e um sinal que vai ao computador. Objetivo eletrônico, transformar o valor de pressão que está sendo sentido no coletor de admissão em um valor que o computador entenda. Esse valor pode ser um valor de voltagem, por exemplo. Internamente, o MAP também tem um circuito integrado. De um lado da placa, uma placa de efeito sanduíche. Do outro lado dessa placa, voltado para aquele tubinho onde vai ter a medição do vácuo, nós temos um cristal piezoelétrico. Então, de uma maneira mais técnica, o objetivo do sistema é transformar a pressão sentida barométrica sobre o cristal em voltagem. Só que quando você liga o veículo que tem esse sistema, ele é bastante inteligente, o sistema. Quando você liga, ele faz uma primeira medição que é que atmosfera se encontra naquele momento. Como assim? É que existe uma pressão atmosférica, você deve viver em algum ponto do globo terrestre e cada ponto pode ter uma pressão atmosférica diferente. Então ele usa como base técnica a atmosfera ao nível do mar, que é igual a 1.013 bar de pressão. Então, a hora que você ligar a chave, ele vai fazer uma medição e saber se você está a nível do mar ou que altitude você se encontra. Eu estou a 1.500 metros, 1.200 metros. Por quê? Na medida que você sobe em relação ao nível do mar, você tem uma diminuição dessa pressão, você tem menos ar em volta do seu corpo. E no caso do automóvel, você vai ter menos ar em volta do sistema. O computador precisa saber dessa variação para poder calcular o valor de vácuo possível naquela pressão atmosférica e poder dizer para o computador, olha, esse é o valor para que o computador faça os cálculos matemáticos e injete combustível na quantidade adequada para aquela atmosfera. Então você ligou a chave, ele fez a medição da atmosfera, depois ele vai fazer a medição do vácuo. Uma curiosidade é que os sistemas, eles costumam fazer uma média de 40 a 50 segundos, ele faz uma varredura relendo a pressão atmosférica. Por quê? Você pode estar subindo ou descendo uma montanha, e aí a pressão atmosférica está sendo variada, e aí ele precisa dessa informação para ir controlando adequadamente a quantidade de combustível a ser injetado. Uma vez me perguntaram se era possível medir esse componente sem ter nenhum equipamento eletrônico sofisticado. Eu disse, olha, é possível. Se você tiver uma bomba manual de vácuo e um multímetro, e mais um equipamento extremamente técnico, que é uma tabela, como vocês estão vendo, essa tabela tem o valor barométrico e um valor de volts. O valor que você pode executar de vácuo em cima do sistema e qual a resposta do MAP em voltagem para aquele valor de vácuo. Na prática, é mais ou menos assim. Vamos pegar um Corsinha como teste, que é bem simplesinho. Conectado um multímetro entre o negativo e o sinal, você vai soltar a mangueirinha do vácuo do sistema e colocar a mangueira da bomba de vácuo. E vai produzir vácuo e ler se o valor corresponde ao valor de tabela. Tá? Então, só repetindo. Está aqui, ó, fazendo a medição, coloca-se a mangueira da bomba de vácuo manual, se reproduz vácuo de acordo com o valor da tabela e se verifica no multímetro se está coerente com o valor de vácuo.